Ok, pessoal, vamos esperar aqui a galera começar a entrar. Ok, bem-vindo aí o Raimundo Filho, o Rogério Conceição, né, o Rembrandt, o Ettore, né, Toquinha. Gente, prazer aí, né, falar com vocês. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Diário de Bordo dessa série Como é Ser, né? Experiências de vida. Então, são diferentes experiências de vida que eu tive ao longo da minha carreira profissional, né? Da minha vida pessoal. Então, eu trago aqui para vocês. Quero agradecer a presença de cada um, né? A presença de todos nesse diário de bordo. É muito bom falar com vocês de novo aqui no Diário de Bordo. Eu costumava fazer isso todas as manhãs e agora retornando amanhã aqui também. Tá certo que é meio tarde, né, aí no Brasil já, mas é bom estar com vocês aí nessa manhã. Sejam bem-vindos. Eu já aproveito já para falar para vocês seguirem o canal, deem uma olhada nos vídeos desse canal. Tem uma série de vídeos interessantes ali. Né? Busquem os diários de bordo anteriores também, tem muita informação. Eu gosto de trazer coisa que seja útil para a sua vida, né, que você possa utilizar no dia a dia e passar para as pessoas que você gosta. Por isso que eu já falo, né? Siga, compartilhe também, compartilhe esses vídeos, porque sempre tem informações que podem ser úteis, e em especial essa série. Né? Nós estamos aqui com a série Experiências de Vida, né? Basicamente é como é ser, em onde eu falo a respeito de uma profissão, eu falo como que é para você entrar nessa profissão, qual é o mercado, como é que é a formação, trago algumas histórias, né, histórias de vida que eu passei nessa profissão, né, para trazer a sensação de ser um profissional dessa área. E é sempre importante, né? Se você está pensando em ter uma nova carreira, se você tem um filho, por exemplo, uma filha que pretende entrar, passa para eles esses vídeos, ou para um neto, para quem é mais velho aí, ou para o seu amigo, para sua amiga, que você sabe que vai, né, que está pretendendo entrar nessas carreiras. Eu já falei aqui sobre eletricista, sobre a profissão de técnico. Eu já falei de eletricista, mas de técnico de forma geral. Eu fui eletricista, então já falei sobre a administração pública, que eu também sou administrador público, como é que é essa carreira de administrador público, como é que faz para entrar e tudo mais. Falei sobre a carreira de piloto, né, como é que é ser piloto, piloto civil, piloto militar, piloto de caça, piloto de testes, né, uma série de coisas que eu já passei na minha vida como piloto. Falei também, é, ontem eu falei aqui a respeito de como é ser aluno do ITA, por exemplo, entrar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como é que é estudar no ITA, como é que é a carreira de engenheiros, diversas opções. E hoje é uma carreira muito específica, mas ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Hoje a gente vai falar a respeito de segurança operacional. Né? Por que eu falo segurança operacional? Porque ela engloba aí segurança de voo, ela engloba segurança em diversos tipos, né, de sistemas, de aplicações. Então, o que, que é um? Primeiro vamos começar. O que, que é, essa carreira? Né? Quem é o profissional de segurança operacional? É aquela pessoa dentro de uma empresa, dentro de uma organização, responsável em prevenir e investigar acidentes, né? Prevenir qualquer tipo de acidente, incidente e ajudar, vamos dizer assim, a investigar ou investigar, ser a cabeça de uma investigação nessa área. Então tem várias aplicações, que eu vou até mostrar algumas fotos aqui atrás, né? Vocês estão vendo aí essa é, cultura de segurança, né? Que é muito importante. Agora, quando a gente fala de carreira, né? Isso está na nossa vida, no dia a dia, né? Não é só dentro de cada empresa, mas é uma carreira que ao mesmo tempo dá muita satisfação, mas ao mesmo tempo ela é um tanto frustrante. Já deixa eu explicar logo de cara, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas o que acontece? Você que é responsável pela segurança, por exemplo, segurança de voo dentro de um esquadrão, dentro de uma empresa, o seu objetivo é que o seu objetivo final é que não tenha nenhum acidente, né? Não aconteça nenhum acidente, ninguém morra, ninguém se fique machucado, nada disso, que não tenha nenhum acidente. Todo mundo vai trabalhar, volta para casa com segurança e assim vai, no dia a dia. Lembrar também que tem um ramo disso aí dentro das empresas que trata também da qualidade do ambiente de trabalho e assim por diante. Mas eu estou falando aqui mais especificamente da prevenção de acidentes. Então, a parte mais que dá mais satisfação é você saber que você está ajudando a preservar vidas. Né? Então, o seu trabalho está no dia a dia ajudando a preservar vidas. Qual é a parte ruim? A parte ruim é que
eventualmente acontece um acidente. Aí você fica frustrado, você fala, puxa, eu fiz tanto ali, como é que acontece isso aqui ainda? As pessoas sempre acham uma maneira, por incrível que pareça, ou de burlar algum procedimento, ou algum tipo de situação fora do controle que acaba causando um acidente, então você fica chateado. E também porque, né, essa é uma das dificuldades da profissão, porque quando você vai bem, ninguém nota. Ou seja, quando não está acontecendo nenhum acidente, você está indo bem, sinal que toda a parte de segurança está indo bem e ninguém nota. Agora, quando acontece um acidente, todo mundo nota, todo mundo lembra da segurança, lembra ou da falta de segurança, né, das falhas do sistema. Então esse é um ponto um tanto frustrante. Mas, né, seguindo o meu roteirinho aqui que eu faço sempre nessas lives dessa série Experiências de Vida, então o que faz? É o profissional que basicamente você tem um projeto, vamos chamar de projeto, uma coisa geral. Você tem um projeto aqui, esse projeto tem alguma finalidade, algum objetivo. Entre o projeto, a execução do projeto e chegar no objetivo, existem riscos aqui no meio. Então é o profissional que evita que esses riscos se transformem num acidente e, vamos dizer assim, não permitam que aquele objetivo seja alcançado. Basicamente é isso que um profissional de segurança faz. E onde que ele pode trabalhar? Nossa, em tudo. Né? Na área de aviação, por exemplo, eu trabalhei 30 anos com investigação e prevenção de acidentes no setor aeroespacial, tanto na aviação quanto na área espacial, na NASA. Você pode trabalhar, por exemplo, na área de petróleo, plataformas de petróleo, toda área onde existe perigo, né? Para que esse perigo não se transforme do ambiente, não se transforme num risco, tem uma série de barreiras. Todas essas áreas que têm algum tipo de perigo, existe um profissional de segurança. Mas se for pensar bem, tem perigo ao nosso redor o tempo todo. Mas em termos de empresa, você tem a parte de aviação, você tem a parte de espaço, você tem a parte de óleo e gás, você tem a parte de metalurgia, por exemplo, a parte química, todas essas aí têm riscos inerentes ali da atividade da empresa, então precisa ter um setor muito forte de segurança operacional, né, justamente para prevenir qualquer tipo de acidente. Então o mercado é muito grande, o mercado dessa área é gigantesco. Para quem quer entrar nessa área, o mercado é muito grande. Como é que é a formação de um profissional, né, de segurança? Tem também, da mesma forma que o mercado é muito grande, tem muitas escolas para cada um desse tipo. Tem cursos universitários também, mas, por exemplo, na Força Aérea nós temos o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Lá no CENIPA ele tem cursos, então lá ele forma o que a gente chama de oficial de segurança de voo, que é aquele militar que trabalha dentro de um esquadrão, por exemplo, é o que eu fiz durante bastante tempo, né, fazendo prevenção e investigação de acidentes aéreos naquele esquadrão, naquela base aérea. Tem o profissional que voa em outra unidade militar e tem o profissional civil, que eles chamam de agente de segurança de voo, né? Trabalha junto com a ANAC, trabalha nas companhias aéreas e assim por diante. Então, você vê, o CENIPA tem essas duas versões, civil e militar, o curso é muito semelhante, né? Basicamente, o que você aprende nesses cursos? Bom, você aprende a essência da segurança, essa essência da segurança, ela se espalha por todas as áreas, ela não é só aplicada na área de voo, ela é aplicada em todas essas outras áreas que eu falei, petróleo e assim por diante, e onde você aprende a essência, né, o que é a segurança, é, como que é a cultura de segurança, o que envolve isso. Depois você vai aprender a fazer investigação. Primeiro, o que é acidentes, quais são fatores contribuintes, como você faz investigação de um acidente, qual é a finalidade dessa investigação, como é que tem que ser o relatório, como é que você vai trabalhar aquele relatório depois com a chefia ou com o comando, seja lá quem for, acima de você, para que aquilo chegue realmente e se transforme numa política, né, que inclua a cultura de segurança de voo. Já estou colocando, ou segurança operacional, já estou colocando aí uma série de dados aí para vocês, né? Para vocês, e palavras e jargões, né? Que essa é a palavra que eu estou tentando lembrar, jargões do setor. Agora, como que a gente faz, né, para que evitar acidentes? Então eu anotei uma série de pontos que eu gostaria de chamar a atenção, que geralmente não fazem parte da nossa cultura normal. Vamos dizer assim, a gente não está acostumado a pensar sobre isso. Então, eu vou
colocar aqui para vocês alguns desses pontos para vocês pensarem na sua própria vida, na sua profissão, é o que você faz. E para aqueles que estão interessados nessa carreira, vão prestando atenção já, que são tópicos que vocês vão trabalhar o tempo todo, tá? Dentro dessa carreira. Então, tá aqui, o primeiro ponto é essa cultura de segurança, né? Cultura de segurança. Tem todo tipo de gráfico bonito, tem uma série de coisas interessantes, mas a cultura de segurança tem a ver o seguinte: a gente tem que estar pensando em segurança o tempo todo. Instintivamente a gente faz isso na vida da gente. É só que quando entra na parte do trabalho, né, no seu trabalho, isso precisa se tornar um pouco mais pragmático, com procedimentos e assim por diante. Mas deixa eu ver se eu consigo seguir. Tem algumas fotos aqui, só para ilustrar. Não sei se dá nem para muito ver aí, mas tá aqui, ó. Essa menininha com o cinto de segurança. Né? Para quem tem filho, ou você mesmo, quando entra no seu carro, o que você faz? Você bota lá o cinto de segurança, né? Põe o cinto de segurança. Se tornou uma coisa natural. Né? Antigamente, eu lembro, eu sou um pouco mais velho, eu lembro quando não era obrigatório a utilização de cinto de segurança. Né? Um abraço aí ao Paulo Chuchu, né? Estou vendo aí o Paulo Chuchu, pô, um cara sensacional aí, né, da nossa política. Tem que ter pessoas boas, né, na política. O Paulo Chuchu é um exemplo disso. Né? E aí o que acontece? Quando você coloca aquilo lá, já tornou parte do seu procedimento normal. Né? Faz parte da cultura. Você quer proteger a vida do seu filho, da sua filha, você coloca no banco traseiro, com a cadeira apropriada, né, com o cinto de segurança. Isso é normal, porque você quer proteger a vida daquela pessoa. Mesma coisa no dia a dia, quando você vai sair de casa, por exemplo, você dá uma checadinha, né, para verificar se não tem sei lá, um bico de fogão aceso ali, ou alguma coisa no fogão que vai queimar, explodir, vai gerar um incêndio. Para quem tem criança pequena, lembra que coloca aqueles, não sei como é que chama, aquele, um plástico que tampa as tomadas para a criança não ir lá e botar o dedo na tomada, né? Antigamente era mais ainda usado, hoje com esse tipo de tomada com a ampliação do espaço ali frontal fica mais difícil um pouco. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado, por exemplo, com coisa quente no fogão. Para quem tem criança que está começando a aprender a andar, vai lá se pendurar no fogão e cai coisa quente em cima. Aconteceu com meu sobrinho, isso aí, filho do meu irmão, né? Então a gente está o tempo todo pensando em segurança. Então essa cultura de segurança aqui dentro, como é que você desenvolve isso? E aí vem um ponto interessante que o pessoal chama às vezes o agente de segurança, ou quem trabalha com segurança, chama, até antigamente um desenho animado precisava chamar de urubulino, né? Era o cara que sempre pensava coisa ruim, mas não é isso. Não é que a gente está pensando o tempo todo em coisa ruim, a gente está prevenindo o que pode acontecer de ruim para que aquilo não aconteça. Então, o agente de segurança, ou nós, a gente tem que estar o tempo todo pensando no que pode acontecer de errado em alguma situação. Você está voando, por exemplo, com um avião em cima de qualquer local. Você tem que ter um avião monomotor ali. Bom, você tem que estar o tempo todo olhando. Se o motor apagar, se der uma pane, eu vou pousar ali. Se o motor apagar, agora eu pouso lá. Você tem que estar o tempo todo pensando no que pode acontecer, o que você vai fazer para resolver aquela situação, para salvar a sua vida e salvar a vida dos outros. Né? Uma pessoa com um helicóptero, por exemplo, está voando um helicóptero ali, ele ou ela, quem é o piloto, ele tem que estar pensando, olha, se entrar uma autorrotação, se apagar o motor e eu tiver que fazer uma autorrotação, ou seja, aproveitar ainda a dinâmica do movimento do rotor, das pás do rotor, para dar sustentação para o helicóptero para vir e pousar em algum lugar, ele tem que estar olhando onde que eu vou pousar. Vou pousar lá, vou pousar aqui, né? Porque tem que correr um pouquinho, não é pousar na vertical, ele tem que correr, porque ele tem que segurar no final e pousar e vai correr um pouco. Então, o tempo todo você tem que estar pensando em segurança. Né? E a gente faz isso instintivamente, mas a gente precisa ter, né, a consciência que a gente está fazendo isso. Então, tem essa cultura de segurança. Então, crie dentro de você, com seus familiares, essa cultura de segurança, né, para que as pessoas comecem a raciocinar. O ser humano tem uma vantagem muito grande com relação aos animais, né, de forma geral, porque a gente tem o nosso córtex, que fica aqui na frente, né, o córtex cerebral, muito mais desenvolvido no nosso cérebro do que a maior parte dos animais. E isso que está aqui nos permite simular situações de futuro. Então, quando você vê uma situação, você simula o que pode acontecer de errado naquela situação e como você vai evitar que aquilo aconteça.
Então isso faz parte da cultura de segurança no dia a dia. Dentro de uma empresa, essa cultura de segurança ela entra de uma forma mais formal, com palestras, com panfletos, com cartazes, com sinais dentro da empresa, né, com marcas onde pode entrar, onde não pode, limitação, né, protetores, equipamento de proteção individual e uma série de coisas que a gente coloca para alertar o tempo todo e para formar essa cultura de segurança. Acho que deu para entender essa primeira parte da cultura de segurança. Vamos para frente aqui. Por exemplo, isso aqui, né, são simuladores. Eu falei de escolas, falei do CENIPA, mas tem outras escolas de outros tipos também. Nos Estados Unidos tem a Flight Safety, né, que forma grande parte do contingente de profissionais de segurança de voo. E lá eles têm muitos simuladores. Um simulador, por exemplo, de voo, ele é um equipamento de treinamento, mas ele é um equipamento de segurança de voo. Por quê? Ali os pilotos treinam procedimentos que eles vão fazer no avião, isso são procedimentos normais, por exemplo, na NASA a gente treinava uma forma quase infinita os procedimentos que a gente tem que executar no ônibus espacial, na Soyuz, o que seja, na estação espacial. Então você treina muito esses equipamentos, né, esses procedimentos ali no simulador, na parte normal que a gente chama. Mas você tem também treina também o off-nominal, ou a parte de emergência. Então, se acontecer um problema X e os instrutores estão lá colocando esse problema, o que você faz? Bom, esse pai vai colocar um monte de problema no simulador para você resolver. Muitas vezes, entre aspas, a gente morria nos voos, né, nas simulações do ônibus espacial, porque é um voo muito dinâmico e às vezes a soma de certos problemas ali dentro chegava a uma situação que, ou um errinho que você fizesse dentro daquela sequência de problemas era a morte de todo mundo, vamos chamar assim, na simulação, né? Fim de jogo ali. Por exemplo, né, no painel central do ônibus espacial tem a cadeira do piloto, a cadeira do comandante. Eu fui treinado como especialista em missão 2, que fica aqui no meio, né, entre os dois. Coordeno os procedimentos e aqui, né, logo na minha frente ali, tem alguns botões, são 3 botões que controlam os motores principais do ônibus espacial. Né? O ônibus espacial tem os 2 foguetes de propelente sólido, 3 motores principais que consomem oxigênio e hidrogênio líquido, né? Em situação criogênica ali, consome uma piscina olímpica a cada 30 segundos, para ver a quantidade, né, de combustível que é consumido ali naqueles 3 motores. E se você cortar esse motor de uma vez, né, sem fazer um procedimento correto, ele explode. Né? Assim como os APUs que ficam lá do lado direito do piloto. Né? APUs ali, se ele cortar ele não explode, mas se você reacender com ela quente ainda, entra a hidrazina lá na câmara de combustão e ela explode antes da câmara de combustão, ou seja, no sistema de aquecimento. E aí, explosão da espaçonave. Você vê que às vezes tem uns botões explosivos que a gente chama, né, e você tem que estar o tempo todo atento para essas situações que podem acontecer. E para isso a gente usa simuladores. Então, no simulador, entre aspas, você pode morrer. Né? Você faz o procedimento, não deu certo, vai ter o debriefing, olha, não, tem que fazer assim, 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 conversa a tripulação, volta, tenta até conseguir acertar. Quem assistiu Apollo 13, né, o filme Apollo 13, que conta de forma fidedigna o que aconteceu com a missão Apollo 13, que aconteceu no começo dos anos 70, viu ali que aquela explosão do tanque de oxigênio da espaçonave, quando foi pressurizar o tanque, né, para jogar o oxigênio dentro, o aquecedor deu um curto-circuito, explodiu o oxigênio dentro do tanque, explodiu um pedaço do lateral da espaçonave e fez com que eles não pudessem pousar na Lua. Mas realmente o drama todo foi trazer esses astronautas de volta. E para trazer de volta teve um trabalho técnico muito grande. E um cara que ajudou demais era um dos tripulantes que estaria no voo, mas no último momento os médicos acharam que ele ia ter measles, né? Measles, como é que é em português isso? Sei lá, uma doença simples que dá em criança, né? Que aí ele não pôde voar, né? Por causa daquele, o médico tirou ele do voo, entrou o tripulante reserva, mas ele ficou no solo e foi a sorte do pessoal lá em cima, né? Porque ele pegou o simulador e ele ficou simulando ali como cortar os sistemas para poder reduzir o consumo de energia sem que a tripulação perdesse, sem perder. Sarampo, tá? Obrigado aí quem escreveu aí para mim, sarampo. Aí,
Com isso, ele conseguiu fazer no simulador ali quantas e quantas. Ele tentou, pô, não dá certo. Tenta. O simulador serve para isso, tá? Então, tá aí uma coisa importante da segurança também, são os simuladores, né, que a gente usa bastante. Quando a gente entra num voo, por exemplo, né, você vai ver lá o comissário de bordo. Você tem o piloto e o copiloto e os comissários de bordo. Esses são os aeronautas profissionais, vamos chamar assim, igual astronauta como eu, que é um astronauta profissional, responsável pela segurança e por conduzir o voo em situação normal e de emergência com aquele sistema, com aquela aeronave ou com aquela espaçonave, que a gente faz como aeronautas ou tripulantes ou astronautas profissionais. Quando você vê uma comissária, ela não está ali. Às vezes eu vejo o pessoal tratando os comissários como se eles fossem garçons. O comissário não é garçom. O comissário não é a pessoa que está ali, sem desmerecer a profissão de garçom, obviamente, mas o comissário está ali não é para servir cafezinho, para servir alimento, nada disso. Ele está ali ou ela está ali por causa da sua segurança. No caso de acontecer um acidente, no caso do avião ou algum incidente, uma despressurização, romper alguma parte da estrutura, como já aconteceu em voo, saiu uma parte de cima, em quase metade do avião, a parte de cima saiu, o avião conseguiu pousar ainda, né? O trabalho dos comissários é muito importante ali para assegurar que está todo mundo na posição, que é assegurar que está todo mundo com o cinto de segurança e assim por diante. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né, para ver se alguém consegue responder. Você sabe por quê que antes de pousar ou durante a decolagem, todos os passageiros têm que estar com assento na posição vertical e com a mesa recolhida e sem nada, né, embaixo? As coisas têm que ficar ou embaixo do banco, ou se for saída de emergência, nem ali pode ficar, tem que ficar em cima, lá no bin, né, nos compartimentos de cima, guardados. Por que é isso? No que tem que recolher, colocar o banco na vertical, recolher a mesinha e ter qualquer tipo de mala ou bolsa embaixo lá, bem colocado embaixo. Tenta me responder por aí, vamos ver se a gente consegue ver, né? Se alguém sabe a razão disso aí. Mas o importante é que a segurança manda isso, por isso que eles têm que dar aquele briefing inicial. Olha, se despressurizar o avião, vão cair máscaras, primeiro você coloca em você, depois você coloca nas outras pessoas, crianças, né? Primeiro você precisa viver para ajudar os outros a viverem, né? E assim por diante. Então, isso aí faz parte da cultura de segurança, que é extremamente importante. Deixa eu ir um pouco mais para frente. Aí começa a questão de acidentes, né? Aí vamos contar algumas histórias. E enquanto eu conto as histórias, eu vou falando aqui também e vão respondendo aí, tenta responder para mim por que tem que fazer essas coisas, esses procedimentos, tanto para decolar quanto para pousar nos aviões. Banco, encosto na posição vertical, mesinha recolhida e bagagem embaixo lá do banco ou lá em cima no bin, né, no compartimento lá de cima. Primeiro, vamos falar de acidentes, né? Acidentes. O pessoal costuma falar, que eu já investiguei muitos acidentes na minha vida, inclusive da Colômbia. Depois eu vou contar uns casos. Eu anotei aqui alguns casos para eu falar de alguns acidentes que o pessoal ouvia aí a gente contar a história real de acidentes. Mas o que acontece? Acidente, ele acontece, o pessoal pergunta pra gente assim: escuta, acabou de acontecer um acidente, está lá no meio dos destroços, as coisas ainda, aí vem lá a imprensa, né? Qual foi a causa do acidente? Você já deve ter visto isso. Na imprensa é muito comum o pessoal falar. Quem não tá acostumado a trabalhar com segurança operacional costuma procurar causa de acidente, né? Qual a causa desse acidente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acidente não tem causa. Parece estranho, né? Deixa eu repetir isso aí. Acidente não tem causa. O acidente tem fatores contribuintes. Fatores contribuintes. Aí vamos explicar como é que funciona isso aí. Você tem uma situação de perigo aqui, né? Por exemplo, o fato de você estar voando, né, fora do seu ambiente, estar com um avião com velocidade grande no ar, já é, de certa forma, uma situação de perigo, né? Mas essa situação de perigo, pela estrutura do avião, por todo o projeto, pela performance do avião, pela performance da tripulação e tudo mais, esse é uma situação que a mitigação é praticamente 100%, então não vai acontecer um acidente só porque o avião está voando. Agora, o avião está voando e o avião está voando numa tempestade. Aí as coisas já começam a complicar um pouquinho mais.
esse perigo vai aumentando, né? Aí você tem uma série de bloqueios que impedem que esse perigo se transforme num acidente. Então, bloqueios, né? Bom, o avião ele é preparado para voar em condições de instrumento, um bloqueio. O avião é preparado, a estrutura do avião, para voar em condições de grande turbulência, segundo bloqueio. Terceiro, os pilotos são treinados para voar em instrumento. E assim vai, né? Vai colocando uma série de bloqueios. O problema acontece quando todos esses bloqueios vão sendo tirados do caminho e aquele perigo se transforma num acidente. Isso aí é uma teoria de um cara chamado Reason, né? Ele desenhou isso para ficar claro, para entender, como se fosse, a gente chama de teoria do queijo. Queijo suíço. Sabe aquele queijo que tem aquele monte de buraco assim, né? Queijo suíço tem uns buracos dentro. E aí, quando você coloca um monte de queijo, cada queijo daquele lá é uma barreira dessa daí, para que evitar que o acidente se transforme que um perigo se transforme num acidente. Então vai colocando essas barreiras. Imagine que essas barreiras são fatias de queijo. Se você ajustar aquelas fatias de queijo numa posição em que os buracos todos se alinham, vai permitir um caminho do risco, do perigo até chegar lá no acidente. Então, você vai tendo vários fatores contribuintes que são esses alinhamentos. Ou você retirar, é a mesma coisa que você fala de retirar as barreiras entre o perigo e o acidente. Cada uma dessas coisas que você retira é um fator contribuinte para aquele acidente. Deu para entender isso aí? Então você não tem uma causa que faz um acidente, são vários fatores contribuintes que alinhados permitiram que aquele acidente acontecesse. Então é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro, né? Vocês vão poder falar aí com um dia que vocês verem, olha, um dia que vocês virem na TV, alguém falando a causa do acidente foi, esse que essa pessoa não sabe o que está falando em termos de segurança, né? Se a pessoa falar os fatores contribuintes para que esse acidente acontecesse foi tal, você fala, pô, essa pessoa entende de segurança operacional, está falando correto. E geralmente esses fatores contribuintes eles são ligados a três áreas, né? A três blocos principais, né? Um deles que a gente chama de ambiente, outro fator material, ou fatores ambientais, fatores materiais e fatores humanos, né? Vamos começar pelo mais fácil, o fator ambiental, né? Por exemplo, você está, como eu falei nesse caso, você está voando, tem uma tempestade, tem gelo, uma série de coisas, ou a pessoa está vindo para pousar, tem uma que a gente chama de tesoura de vento. Tesoura de vento é o seguinte, numa altitude aqui, você tem um vento forte numa direção, na alta altitude você tem um vento forte na outra direção. Isso acontecendo próximo de pousar, o avião pode perder o controle próximo do pouso, o que pode levar a um acidente, se o piloto não for bem treinado. Lembra do seguinte, esse é um fator contribuinte, mas se o piloto for bem treinado, conseguir controlar o avião, ou se ele sabendo que vai ter uma tesoura de vento, ele já vem com o motor mais quente, ele vem com mais velocidade, ele vai poder passar. Então ele colocou outros bloqueios aqui para que não aconteça o acidente, apesar desse bloqueio, desse fator estar presente, tá? Ótimo. Então o fator ambiental deu para entender o que é. Quando você tem um desastre natural, por exemplo, é um fator ambiente que causa um desastre, que é um acidente ambiental, né? Um desastre natural. Até tem uma foto aqui, né, para vocês verem um pouquinho. Deixa eu ir para frente aqui um pouco, vocês vão ver que eu coloquei, por exemplo, isso aí, né, incêndio florestal, incêndio como está acontecendo na Califórnia, incêndio como infelizmente ainda acontece no Pantanal, onde eu coloquei lá o Instituto Nacional do Pantanal, justamente para estudar a biodiversidade do Pantanal. Eu, como ministro, coloquei lá para funcionar em Cuiabá, para estudar a biodiversidade do Pantanal, que é muito importante, mas também desenvolver tecnologias para mitigar o risco, né, de incêndio. Daqui a pouco a gente vai falar de mitigação de risco também. Ou lá no Rio Grande do Sul, né, acidente, um desastre natural. Por falar em desastre natural, vocês sabem que eu coloquei. Às vezes o pessoal fala assim, né? Deixa eu entrar num assunto aqui. Às vezes o pessoal fala assim, né? Pô, eu queria que você fosse combativo, que você fosse lá e gritasse na tribuna, fosse que nem um doido gritando lá, essas coisas assim. Isso não é do meu perfil. Vocês nunca vão me ver fazendo isso, porque eu sou combativo de outra forma. Não é que eu sou um piloto de caça, piloto de combate, né? Ou seja, tecnicamente eu sou mais combativo do que qualquer um que esteja lá, né? Então, eu sou o cara que foi treinado para combate, realmente. Eu e Mourão, né? Mas eu fui treinado para combate. É só que
para um combate ser efetivo, você não decola, vai lá para cima, fala, gente, eu vou atacar vocês aí, viu? Vou atacar vocês. Que isso é burrice, você fazer esse tipo de coisa. Você vai a baixa altura, voa a baixa altura, para o radar do inimigo não te pegar, e quando você chegar próximo do alvo, aí sim, você vai subir, jogar a sua bomba e sair de forma que ninguém te veja. Né? É isso que você faz. Então o Jaguar, de novo, ele sabe muito bem disso. Né? Você não, um piloto de caça não vai ficar anunciando a sua presença. Ele tem que ir o mais quieto possível, atacar e sair. E ser efetivo nesse ataque. É assim que eu penso. E não adianta querer que eu tenha emoções de raiva, discursos inflamados, que isso é bobagem, não funciona. Você tem que convencer os senadores, não adianta você gritar, eles não ouvem pelo grito, eles ouvem pelo argumento correto. Você falar a coisa correta com eles, principalmente, aí sim o pessoal ouve, a parte técnica ouve. O grito na tribuna, ele serve para uma coisa, ele serve para inflamar a população sobre algum assunto. E para isso a gente tem os parlamentares próprios para fazer isso aqui. Então, é isso, eu não faço parte desse grupo, né? Para ganhar like porque está falando um monte de coisa. Não, eu não faço parte desse grupo. O que eu falo é coisa focada em eficiência, em objetivo. Então, aqueles que às vezes ficam falando, pô, você tem que ser mais combativo, tal, assim, estão falando uma bobagem muito grande. Então, presta atenção. E outra coisa, cuidado com tiro amigo, já que eu estou falando de combate. Tiro amigo é, né, você atirar na sua própria tropa. Né? Se eu estou lá voando o avião, eu estou vendo a minha tropa e deliberadamente eu jogo uma bomba em cima da minha tropa, isso aí eu sou punido com pena de morte, né? Dentro de um período de guerra. Né? Então, é importante aí não dê tiro do seu lado. Né? Se tiver que atirar em alguém, atire em alguém do lado de lá. Né? Atire em alguém da esquerda, mas não ataque o pessoal que está te defendendo lá na direita. Né? Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. Né? Você num ataque, nem todos os aviões fazem a mesma coisa. Eu sou piloto de caça, eu vou levando bomba, levando alguma coisa para lá para destruir o inimigo. O avião de reconhecimento vai levando câmera para filmar. Um avião que destrói radares vai com isso. Cada um tem a sua função. Então, porque você gosta mais de uma ou de outra, não ataque a sua tropa, porque você pode perder essa tropa, ou você pode ser considerado um idiota, um imbecil, por estar atacando os seus próprios defensores lá. Então, aqueles que às vezes me atacam e falam que eu não sou combativo, né, cuidado para não virar o meu combate contra você, né, porque aí você não vai gostar nem um pouquinho disso aí. Você tem que nos ajudar a combater o inimigo lá. Então, eu estou lá agora como candidato à presidência do Senado. Eu quero saber quem está lá, quem se apresentou para fazer, teve coragem para fazer isso aí, de peitar o STF para fazer esse tipo de coisa. Né? Eu estou fazendo isso aí. Eu não sou de falar, eu sou de fazer as coisas. Então aprenda a diferença entre combate efetivo e combate de blá 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 só. O blá 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 não adianta nada, você tem que fazer as coisas. Então quem está ouvindo aí também, transmita essa informação. Às vezes vocês veem as pessoas pouco, vamos dizer assim, pouco instruídas ou com umas ideias idiotas, para não chamar a pessoa, umas ideias idiotas, falando abobrinha, né, nessas coisas. Então, lembrem de falar o correto nisso aí para essas pessoas também. Voltando ao nosso caso aqui, né? A gente está falando sobre segurança operacional. Quando você tem, né, situações, né, como eu falei, aplicados em muitas áreas, né, situações de acidente, os diversos fatores contribuintes, né, de um acidente. Então eu vou citar alguns deles aqui para que vocês se lembrem assim e pensem na sua vida também, naquilo que você faz. Então eu falei da questão ambiental, né, que é um fato importante, né, por exemplo, para a aviação, tesoura de vento, tempestades, por isso que é importante o piloto conhecer muito bem meteorologia, para ele estudar onde ele vai pousar, assim por diante. Mas também tem o fator material. O que é fator material? É o seu sistema falhar. Então o cara está voando um avião, tipo o Barretão. Barreto da Fumaça, né? Foi meu aluno lá em Santa Maria, um piloto sensacional, foi da Esquadrilha da Fumaça bastante tempo depois. Ele, inclusive, me ajudou a fazer testes com os aviões da Fumaça. Eu que testei os T-27 da Fumaça lá atrás, quando estavam começando a voar com aqueles pods de fumaça para escrever no céu, sabe que a esquadrilha escreve alguma coisa no céu com pods de fumaça controlado por computador. Mas e o que acontece se no meio de uma demonstração ou no meio de uma manobra um pod daquele sai fora?
né, fica com um só. Ele vai conseguir recuperar o avião ou não? Aí entra o piloto de testes, como eu, e aí que vem o caso, né? Também naquele assunto que eu falei de querer que eu seja inflamado. Não, eu sou piloto de combate e piloto de teste. Piloto de teste tem que ter frieza. Para você acertar o alvo ou fazer um ensaio em voo, não importa, o avião está numa situação complicada. Nesse caso eu fazia parafuso invertido com o T-27, com carga simétrica, com 6 voltas, né? Saía, testava 3G para um lado, 3G para o outro, e assim vai. Você tem que ter calma e elegância para fazer isso aí. Não adianta apavorar, não pode apavorar. E teve vezes que eu não consegui sair do parafuso até quase 10 mil pés, né, tentando, eu tive quase que ejetar e eu consegui recuperar, né, o avião ainda porque por causa da minha calma em fazer o procedimento correto sem se deixar levar com a emoção. Emoção em situação de combate atrapalha, você não pode ter emoção, né, junto com isso. Então quem me chama de frio, por exemplo, saiba que eu fui treinado para isso mesmo. Eu tenho um amigo meu aqui no Senado que falou uma vez um negócio que eu achei estranho no começo, mas falou assim: é, você percebeu que você é um assassino profissional treinado? Aí eu parei e falei: por quê? Eu nunca dei tiro em ninguém, né? Eu sou bom para atirar em alvo, né? Treinamento de tiro, essa coisa. Eu atiro muito bem, sem dúvida nenhuma. Mas eu não sou um assassino treinado. Mas você é um piloto de combate, você pega uma bomba e joga lá para matar pessoas. Se vier jogar uma bomba atômica, você faz isso e faz com a calma, né, que você tem que ter. Você não pode estar tremendo na hora, você não pode estar nervoso na hora, você tem que acertar o alvo ali. E quando você vai atirar também, você não pode estar tremendo com a arma ali, que você não vai atirar nada. Você tem que parar, respirar, calma, não pode ter raiva, não pode ter nada desse tipo de coisa. Fazer a mesma coisa no Senado, né, fazer um discurso, não pode ter raiva, não pode ter nada disso. Você tem que usar inteligência e estratégia, né, jogo de xadrez lá. E ele falou: pô, você é um assassino treinado. Eu falei: poxa vida, caramba, eu nunca parei para pensar nisso, mas é fato, né? Realmente é fato. Mas eu gosto de fazer o bem para a pessoa, não gosto de fazer o mal para ninguém, não. Eu gosto de fazer bem, mas se for para defender o país, eu vou cumprir a minha função, né, como um piloto de combate treinado, né, para fazer o que é necessário para defender o país e os brasileiros. Mas aí acontece que o fator material, está lá o Barreto voando, né, fazendo uma demonstração lá em Santos, se eu não me engano, no litoral paulista. E aí, no meio da demonstração, a asa do Tucano soltou, né? Ela quebrou. Então, quebrou. Ele tentou segurar o avião, mas não dá para voar com o avião só com o lado esquerdo de asa, só com o lado direito. Eu não sei qual lado que saiu. E aí ele teve que ejetar. Ejetou, o avião caiu, né? A asa caiu em outro lugar. Infelizmente, a queda da asa teve até uma fatalidade, mas ele conseguiu ejetar, conseguiu sobreviver, né? Mas isso é uma falha material. Então, exemplo de falha material é essa daí. Outro exemplo de falha material foi o acidente da Challenger. Lembra da Challenger, né? O que aconteceu com a Challenger? Estava ali decolando em janeiro de 1986, decolando do Kennedy Space Center, com todo mundo assistindo, famílias e tudo mais. E aí o ônibus espacial ele tem aqueles dois tanques, dois foguetes de propelente sólido, aqueles brancos em volta. O tanque laranja, que ele é carregado com oxigênio e hidrogênio líquido, na verdade hidrogênio em cima, oxigênio embaixo líquido, né, em estado criogênio, né, muito gelado. E o ônibus, o veículo, é conectado ali com o tanque. E decola esse sistema todo. Aquele foguete de propelente sólido que fica ali do lado, né, aqueles dois, eles não são uma peça única, eles são formados por segmentos. E entre cada segmento, como está vendo aqui, entre cada segmento tem um O-ring, que é imagina uma borracha de vedação. Pensa com uma borracha de vedação em volta aqui. E lógico, quando ele começa a queimar, a pressão aqui dentro aumenta muito, né? E uma daquelas borrachas de vedação, ela falhou exatamente na direção do tanque. E aí estava o tanque aqui, né? Não é dessa proporção, mas estava o tanque aqui, aquela borracha falhou, saiu um jato de combustível queimado, vamos dizer assim, o mesmo que sai lá para baixo, saiu para cá e foi na direção do tanque. O tanque ele não é feito de material para aguentar isso, aquilo penetrou, aí com oxigênio e hidrogênio ali dentro, você imagina, explodiu o tanque e a partir daí a espaçonave explodiu, a tripulação foi perdida por causa de uma falha material daquele O-ring. Depois eu vou citar a questão de erro humano. Aliás, vamos para a área de erro humano já. Aí você tem fatores ambientais, fatores materiais e você tem fator humano. Fator humano, se você for pensar ao pé da letra, ele está em todo lugar, né? É como
Você pode falar que isso aqui é líquido, que isso aqui é sólido, o que tem aqui é gás, né? Em diferentes estados da matéria, mas toda a matéria é constituída por átomos, moléculas e assim por diante. Então o fator humano é como se fosse isso, ele é espalhado em tudo isso. Bom, teve o problema do O-ring, que estourou, sim, né? O fator material. Mas quem que projetou o O-ring? Foi uma pessoa. Quem que comprou e testou os O-rings que iam ser colocados lá? Foi alguém, foi um ser humano. Então o ser humano está em todo lugar, no final das contas. Ele só não está na parte ambiental, né? Logicamente, a gente não controla a natureza. Tem até uns teorias da conspiração aí que existe um sistema que pode controlar tempestades, mas até agora não vi prova nenhuma disso. Por enquanto é só conspiração, teoria da conspiração, né? Mas o fato é que o ser humano está em todo lugar. Ele que faz a manutenção do avião, o ser humano que conduz o avião. Quando eu falo avião, entenda qualquer coisa. Ele faz a manutenção do rig ali, da plataforma de óleo. E o ser humano está operando as coisas, está construindo, projetando, construindo, testando, operando. Então o ser humano está nessa cadeia inteirinha, né? Então, erro humano. Erro humano, eu estou até escrevendo um livro já faz uns 15 anos, né, que eu estou, assim, está 70% pronto já há muito tempo, né? Eu preciso sentar para fazer, não tive tempo ainda, eu tenho que sentar para terminar esse livro sobre erro humano. É um assunto, vamos dizer assim, é um assunto enorme, né? Um curso em si para falar de erro humano. Mas o erro humano, ele está presente no dia a dia. Todos nós erramos. Não adianta você falar assim, eu nunca erro, não existe isso. Todo ser humano erra. E o ser humano erra por diversas razões. E o problema é quando acontece esse erro, porque às vezes você errar, por exemplo, você está fazendo lá um prato qualquer lá no fogão, né? Você está preparando lá uma coisa, aí você coloca mais sal. Bom, você errou, não vai ter muita consequência, a comida vai ficar salgada, ok. Agora, você está pilotando um avião com 200 passageiros, está aproximando para pousar com tempo fechado e você, em vez de fazer curva para a direita, você faz curva para a esquerda e na esquerda tinha uma montanha. Aí o seu erro vai ser grave e muita gente vai pagar com a vida pelo seu erro. Mesma coisa quando você está no espaço, a gente confia a vida um no outro. Por isso que a gente trabalha muito com esse aspecto de erro humano para mitigar as possibilidades de erro humano. Então, por exemplo, o que a gente faz? Eu vou fazer um procedimento, estou fazendo um procedimento na espaçonave, né? Então, desligar tal coisa, ligar isso, conectar isso, né, fazer tal coisa. A hora que chega num momento do procedimento onde, por exemplo, vou desligar o barramento A da estação espacial, que com isso eu vou desligar um monte de sistemas. Eu vou procurar ter certeza que eu estou fazendo o procedimento correto. Então eu vou falar com o controle de missão, MCC, para desligar o barramento A. Confirma para mim, se tiver uma câmera, você mostra, eu vou fazer isso aqui. Se tiver um outro tripulante, a gente chama o tripulante junto, vem que ela está fazendo procedimento tal, você está vendo, eu vou fazer isso. Você anuncia para a estação inteirinha que você vai desligar aquilo, para todo mundo saber. Ou seja, em momentos críticos, para evitar o seu erro, você conta com outras pessoas, isso que eu quero dizer. Não confie só no seu cérebro, não confie só na sua memória, principalmente. Para isso que tem checklist, eu estou aqui com a relaçãozinha, inclusive, para falar com vocês. Então, não confie na memória. Confie, para isso que tem um procedimento. Então, o erro ele pode ser mitigado por procedimentos que você faça para reduzir. E é importante, a gente costuma falar assim, astronauta não tem ego. É estranho, né? Astronauta não tem ego. Astronauta tem equipe. A gente tem que pensar isso o tempo todo. Você não pode falar, pô, eu sou bom pra caramba, eu não preciso de ninguém, eu sempre vou fazer aqui, né? Um abraço aí para Quiraz do Ceará. Então, eu vou fazer isso aqui, eu não preciso de ninguém. Negativo. Você precisa da equipe, você precisa das outras pessoas, você precisa de procedimento, né? Um dos erros comuns que acontecem por exemplo, infelizmente, erro procedural, erro de procedimento, né, em aviões, aquele piloto vai ficando mais velho e dependendo da personalidade, isso depende muito da personalidade da pessoa também, aí você acha, pô, eu não preciso mais de checklist, eu já fiz 1000 vezes esse negócio no avião, aí vai fazendo sem o checklist, né, e o 2P, quando tem 2P, ele vai ter que ficar olhando para ver o que foi feito, assim por diante, se está correto ou não. Eu já veio com um brigadeiro, lá no meu tempo de tenente, um brigadeiro que costumava fazer isso, eu falei, olha, para, né?
Ele, pô, o que, que é o novinho? Eu falei assim, não, vamos fazer o procedimento que está escrito aqui. Ele, não, mas eu já sei fazer de cabeça, eu sei que o senhor sabe, mas eu não sei. Então vamos fazer junto aqui, né? Uma coisa. Então, ele era um brigadeiro meio assim, daquele bem. Ninguém gostava de voar com ele. Eu era o único cara que voava porque ele percebeu que eu estava ali para ajudar. Então a gente se deu bem a partir daí. Eu voava sempre com ele. Mas o latino, a crítica à nossa cultura latina. O latino, ele tem uma tendência maior de não seguir procedimento, de cortar a curva. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Isso é uma porcaria, né? Quando você trata de coisa operacional ou na vida como um todo. Não existe esse negócio de jeitinho. Você tem que fazer o que está previsto. Você tem que fazer aquilo dentro do procedimento. Não importa se você fez 1000 vezes, mas leia o procedimento, que a nossa, o nosso raciocínio muitas vezes é embotado por outras situações. Às vezes você se distrai no momento do procedimento, passa alguma coisa, ou alguma coisa passa pela sua cabeça, você pula um item. É normal acontecer isso aí com o ser humano, né? A gente esqueceu uma parte, está distraído, está cansado, outro problema seríssimo, né? Fadiga em voo, por exemplo, fadiga no seu trabalho. Você trabalha com maquinaria ali pesada, por exemplo. Se você está cansado, dormiu mal, ou pior ainda, está tomando um remédio que te dá algum tipo de sonolência, alguma coisa, não opere, não trabalhe naquele dia, né? Evite, né? Vai lá com o seu supervisor, seu chefe, seu comandante de esquadrão, comandante sei lá, da companhia aérea, operações, fala assim, hoje eu não posso voar, eu não posso operar porque eu não estou me sentindo bem e eu não quero colocar em risco as pessoas. Então, você tem que ter ética, primeiro, ética é importante em tudo, na política, então nem se fala, né? Ética e integridade. Ética é fazer o correto, saber a diferença entre o certo e o errado, e fazer o certo, isso é ética. Integridade é você pensar, falar e fazer na mesma direção. Então é importante no dia a dia que a gente tenha isso. Para quem opera, você vai dirigir, você está na estrada, está com a sua família ali na estrada, cara, você está cansado ou você está cansada, que seja, pare o carro em algum lugar, vai descansar. Não é porque eu sou fortão, eu vou conseguir, né? Eu sempre fiz isso aqui. Aí você dorme, bate na traseira de um caminhão, ou sai da pista, vai para outra pista, bate de frente com outro carro. Você mata outras pessoas, você mata a sua família, mata você mesmo por bobagem. Então, tem que ter esse senso. O erro humano, ele vem associado a uma série de coisas. Eu podia passar uma live inteirinha falando de erro humano, mas vamos para frente aqui, né? Falei um pouquinho sobre procedimento também. Deixa eu dar uma outra parte aqui de essa parte de saúde, né? Que é interessante. Às vezes as pessoas não sabem disso. Quer dizer, lógico que a gente sabe, mas não pensa nisso. O nosso corpo tem limitações, tem muitas limitações. Então, quando você está voando, por exemplo, você tem que estar descansado, não pode beber qualquer tipo de bebida alcoólica, pelo menos ali, eu diria um dia antes, né? Mas tem previsto na legislação, não vou saber de cabeça aqui, tem um número de horas, né? Se é 9 horas, 11 horas, sei lá, mas tem um tempo antes que você não pode beber nada, né? Nada. Porque quando você chega no voando, a pressão reduz e isso tem efeitos em cima do seu corpo, em toda a questão do sistema cardiovascular, e quando você ingere o oxigênio, vamos dizer assim, essa pressão parcial do oxigênio, etc., para te alimentar e alimentar o seu cérebro, o que vai acontecer é que se você beber alguma coisa antes lá, você vai ficar primeiro com dor de cabeça, mas isso o problema é seu, não é dos outros. O segundo é que você vai começar se você beber uma latinha de cerveja, é como se você bebesse 5 latinhas de cerveja lá em cima, ele vai ampliar o efeito do álcool. Então, quem opera maquinaria, quem opera um avião, por exemplo, não pode beber antes do voo. É óbvio. E beber, usar droga, nem pensar isso aí. É esse tipo de coisa. Tem que saber a limitação do seu corpo. E o oxigênio em voo é uma coisa. Você está subindo, a pressão parcial do oxigênio diminui, você precisa de oxigênio. A gente voa, aviões de caça, a gente voa com a máscara, né, para você ter oxigênio ali para respirar, porque a pressão do avião de caça vai reduzindo também e ele não é completamente pressurizado como um avião de transporte, né? Ele é sempre pressurizado, porque você tomar um tiro no combate, né? Você tomar um tiro, ele não dá aquela despressurização imediata e aí ferra todo o piloto, pode até perder a consciência ali, o que não é bom, obviamente, para o voo. Então a gente voa com ele sempre pressurizado, é normal isso aí, aí você usa máscara. Agora, eu lembro que eu estava voando, eu e o Dex, né, o Point Dexter, é da minha turma, né, um astronauta da NASA, que infelizmente ele já faleceu, mas a gente estava voando junto de Houston para
para a NASA Ames, lá na Califórnia, e voando em altitude e em esquadrilha, né? A gente estava na ala aqui no outro avião. E aí, de repente, eu falando com ele, eu estava na cadeira traseira e ele na cadeira dianteira do avião. Aí eu falando com ele, eu começo a notar, ele fala meio mole, ele como se estivesse bêbado, sabe? E começou a falar umas coisas estranhas. Eu peguei e pensei, putz, esse cara tá com hipóxia. Hipóxia é falta de oxigênio no cérebro. E a gente faz treinamentos em câmaras de baixa pressão, né, tanto na Força Aérea quanto na NASA, aqui, justamente para você se conhecer na situação de hipóxia. A unha vai ficando azul, né, a língua vai formigando, o lábio vai ficando azul. Depende da pessoa, tem efeitos diferentes. E a sua mente vai ficando confusa, porque o cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar, a visão vai ficando turva, porque a visão também precisa de bastante oxigênio. Então, cada um tem os seus efeitos, mas um dos mais comuns é a pessoa ficar meio falando bobagem, como dizer assim, o cérebro não está funcionando bem. Você não consegue somar 2 mais 2, eu não sei, eu já fiz esse teste em câmara, você fala, pô, 2 mais 2, eu não sei, isso é impressionante como o cérebro para de funcionar ali. E aí eu vejo o Dex falando estranho, eu falei, pô, Dex, você tá bem aí? Não, tô bem. E a pessoa não percebe, a hipóxia mata sem a pessoa perceber. Não, tô bem, tô bem. Eu falei, tá bom, tá. Onde a gente tá indo? Aí ele, estamos na Califórnia, tal, tal, e começou a falar umas coisas estranhas. Eu comecei a perguntar, eu falei, tá comigo, deixa eu pilotar um pouquinho aqui de trás. Eu peguei o avião lá de trás, eu sou instrutor de voo também, peguei o avião lá de trás, falei o seguinte, checa a sua máscara. Ele, não, a máscara está no lugar. Checa o seu sistema de oxigênio como um todo. E aí eu já falei com o líder, né, a gente estava na ala, já pedi ali pro líder, falei assim, vamos começar a descer. Ele falou, descer, pô, não tá longe ainda, não, desce, 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 que o Dex está com um problema no oxigênio aqui. A gente desceu, tem que descer abaixo de 15 mil pés, 12 mil pés, que aí, vamos dizer assim, a pressão parcial do oxigênio na atmosfera já é suficiente para a gente respirar bem, o corpo compensa, né, nessa altitude. Aí vamos descendo, 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 e ele procurando lá, ele conseguiu achar, tem um tubo, né, o tubo da máscara, ele conecta aqui num sistema que vem primeiro preso aqui no cinto e depois dali vai para trás. Ele olhou lá e estava solto. Ele tinha encaixado uma coisa ali que soltou um pouquinho o tubo, ele não estava desconectado, mas estava um pouco solto, estava vazando, né? O oxigênio não vinha para a máscara dele. E se eu não tivesse ali, ele tinha morrido com hipóxia, e não, ou pela hipóxia ou por um acidente causado pela hipóxia. Então dá para você ver que a saúde é muito importante aí com isso. Outra coisa importante é a interface. Eu estou correndo aqui para o tempo, já estamos no final já. A interface humana, o painel. Você precisa entender o que o avião ou que a sua máquina está te falando e você precisa interpretar isso. Exemplo de acidente com essa interpretação. Aquele acidente da TAM que aconteceu lá em Congonhas, né? Que a aeronave pousou, ela estava com um reverso no motor esquerdo ou direito, não sei qual motor, o reverso travado, porque tinha dado problema antes, resolveram ir mesmo assim, né, com o reverso travado. Congonhas, a pista é pequena, molhado, estava chovendo, olha os fatores contribuintes, né, aparecendo. Estava chovendo, reverso não estava funcionando, né, a pista é pequena e o avião ele tem um sistema automatizado, né? É um sistema automatizado. Esse sistema automatizado que eu quero dizer, o piloto automático é muito efetivo, faz muita coisa, né, no Airbus. Né? Hoje em dia os aviões são assim. A gente tende a confiar muito na automação, no piloto automático, na inteligência artificial e assim por diante. Cuidado com isso. E você tem que entender como que aquele sistema pensa, né? Como que o sistema pensa, assim, entre aspas, né? Como que o sistema raciocina nas diversas situações. Aí o avião pousou, e, obviamente, depois que pousa, você tem que frear, às vezes utilizar reverso no motor para reduzir a velocidade, principalmente quando está molhado, o reverso funciona melhor, porque você frear pode acontecer um skid, né, para você deslizar o pneu. Então, reverso, aquela coisa para você parar o avião. Só que quando foi fazer isso aí, o avião interpretou que o piloto queria arremeter, queria continuar, não ia parar na pista, ia decolar de novo. E o avião estava tentando fazer uma coisa, o piloto tentando ficar na pista. Resultado, nenhum conversou com o outro ali com o avião, né, vamos dizer assim, e acabou morrendo muita gente ali, infelizmente, onde tem aquela praça hoje lá perto de Congonhas. Você vê aí a interpretação da automação do avião.
qualquer operador de máquina tem que se entender muito bem com a automação da sua máquina, né? E você, por isso que o operador tem que estudar. Estou falando operador que serve para piloto, serve para operador de navio, de operador de plataforma de petróleo nas áreas. Eu não entendo de plataforma de petróleo, mas deve ter algumas áreas lá que tem que ter um operador muito atento, operador de circuito elétrico, né, de distribuição elétrica. O operador tem que entender muito bem a interface, o que o sistema faz para ele conversar e tomar providência rápido nas situações de emergência, que aí o tempo de decisão ele se torna ínfimo, muito pequeno. Você tem que assumir o avião, assumir a máquina e fazer a operação correta em muito pouco tempo. Você não tem muito tempo de pensar, você tem tempo de agir, né? De novo aquela questão, você não tem muito tempo de falar. Por isso que eu fui treinado assim. Ficar falando muito no avião não resolve nada, você tem que fazer as coisas. É assim que funciona a vida também. Então tá aí um exemplo de interface. Outra coisa, para você manter a segurança, você precisa ter a informação de quem trabalha na ponta. Então eu trabalhei 30 anos fazendo investigação empresarial, eu era chefe de segurança operacional e tal. Eu sentado no meu escritório, eu não sei o que está acontecendo lá embaixo dos aviões, com os mecânicos lá. De repente eles começam a notar que está tendo um vazamento de óleo comum em vários aviões. Se eles não reportarem aquilo para mim, para eu começar a tomar providência para prevenir que aquilo se transforme numa causa de um acidente ou num fatores contribuintes para um acidente, olha, eu errando aqui também, é, eu não vou ter, eu vou ficar cego, né? Porque eu não tenho a informação. Então, quem está na base, no seu trabalho, você nota qualquer coisa que é perigoso, que parece perigoso. Às vezes uma coisa simples, olha, essa escada aqui ela não tem aqueles frisinhos, aquela faixa antiderrapante e às vezes o pessoal chega no dia de chuva, passa por ali, fica molhado, é fácil uma pessoa escorregar e descer a escada abaixo, batendo coluna e tudo mais lá. Reporta para a pessoa do segurança, olha, tem essa escada aqui, vai precisar de uma faixinha, né, antiderrapante. Reporta, essa aqui não tem corrimão, né? E assim vai, essa janela aqui costuma falhar se é uma pessoa. Então, eu estou falando isso para dar exemplo do corriqueiro, do dia a dia. A gente precisa passar. A cultura ela vem lá de baixo, né? Com todo mundo que trabalha ali na frente de combate, vamos chamar assim. Os desastres naturais. Isso aqui, ó, um acidente, esse avião ele acabou tentando pousar na água, mas é só o começo do problema, ele bateu asa. É muito difícil pousar na água, como aquele comandante Phillips lá conseguiu pousar no rio, no Hudson, e salvou todo mundo. Não é muito fácil pousar em água, não. O cara tem que ser muito bom para fazer isso, né? E aquele cara foi um piloto excelente. E repara a calma, né? De novo, voltando nesse ponto, né? Para quem acha que tem que ser inflamado, discursos inflamados, não. Você tem que ter calma para salvar o dia. Né? Se o cara ficar apavorado, ficar gritando, isso não resolve nada. Tem que fazer o procedimento e pousar com calma. Por isso que quem reclama que eu não sou aquele parlamentar, entre aspas, gritão, fica reclamando, é porque isso não funciona. Eu faço o que é mais eficiente, né? Então, aqui, né, um exemplo aqui, o cara não conseguiu esse avião. Esse aqui é um exemplo de um problema de helicóptero, uma explosão ali do helicóptero na área do motor dele. Obviamente o helicóptero é mais sensível com essas coisas, tem muitas partes móveis e ele é bem, vamos dizer assim, é uma máquina que eu adoro, uma máquina muito dinâmica, mas por outro lado ele também tem uma aerodinâmica bastante complexa e tem que se ficar de olho na manutenção dele constantemente, que ele tem, entre aspas, muitas partes móveis críticas, vamos colocar assim. Isso aqui é o acidente da Challenger, que eu já comentei. Então tá aqui, você vê os dois foguetes de propelente sólido saindo ali e a explosão do tanque aqui no meio, né? Acidente numa plataforma de petróleo aqui no Texas, né? Há um tempo atrás. Tem até um filme falando disso sobre Deep Horizon, nome do Horizonte Profundo, o nome dessa plataforma, né? Que pegou fogo ali. E, logicamente, com o petróleo, com óleo saindo, esse fogo é muito difícil de conter. Tem toda a questão ambiental também lá embaixo, né, que teve um problema seríssimo com isso aqui. De novo, segurança, né, a questão. Assim, desastres naturais. Bom, desastres naturais não dá para você controlar a natureza, mas você precisa fazer um gerenciamento de risco importante. Aí vem um ponto que eu queria chegar em gerenciamento de risco. Eu coloquei no Congresso, né, no Senado, o projeto de lei número 5.002 de 2023, ou seja, antes de ter aquelas questões lá todas com o Rio Grande do Sul,
Eu coloquei porque, primeiro, porque eu entendo da área. Segundo, porque é inadmissível a gente ficar perdendo gente todo ano pela mesma razão, com deslizamento de terra lá em Franco da Rocha, ou em Francisco Morato ali, ou no litoral paulista, ou em Santa Catarina. É inadmissível perder as pessoas por causa disso. Da mesma forma, os incêndios lá na Califórnia também. Ou seja, o que precisa ser feito? Gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é diferente de prevenção. Prevenção é uma parte do gerenciamento de risco. Tá? O gerenciamento de risco é uma coisa mais ampla. O que se trata o gerenciamento de risco? Bom, o gerenciamento de risco ele trata, primeiro, da avaliação do cenário, daquele cenário operacional, descobrir quais são os perigos, lembra que eu falei de perigo? Quais são os perigos? Quais são as barreiras que você tem para impedir que aquele perigo se transforme num acidente? Quais são os riscos a essas barreiras? Quais os fatores contribuintes que podem ser afetados por alguma coisa, né, que vão se caracterizar como riscos para frente? Então, no momento que você vê o ambiente, vê o cenário que você trabalha ali, você consegue detectar os riscos, ou a maior parte deles. Não dá para detectar todos, sempre vai faltar alguma coisa. Isso é impressionante, mas é sempre assim. Mas você vai descobrir os riscos. A partir do momento que você descobre os riscos que tem, isso pode acontecer no seu computador também, na parte de segurança cibernética, né? Você tem riscos inerentes aqui lá. Quais são as fragilidades? Tem sites especializados para isso. Se você olhar lá o OWASP, né? O WASP, tem lá os 10 maiores riscos na parte de network, por exemplo, né? E assim vai. Você descobre quais são os riscos. A partir do momento que você descobre quais são os riscos, você vai tratar daqueles riscos. Para tratar dos riscos, você vai tratar cada um deles. Primeiro você vai classificar esse risco, tanto quanto a probabilidade daquele risco e o impacto daquele risco. Qual a probabilidade daquela ocorrência acontecer, né? Qual o impacto se ela acontecer? Geralmente a gente coloca cada tabela dessa ela tem 5 níveis, né? Nível 1 é baixo, nível 2 é médio baixo, nível 3 é médio, nível 4 é médio alto, nível 5 é alto. Então, alta probabilidade, por exemplo, alto impacto. Se uma coisa, isso você multiplica um pelo outro. Se der 25 significa ela tem alto risco de alta probabilidade de acontecer e tem grande impacto se acontecer. Então, esse é um risco que você vai ter que tratar imediato. Você vai ter que achar uma maneira de tratar esse risco. Como é que você trata o risco? Bom, você pode eliminar o risco, ou seja, você não opera daquela forma, troca o sistema de operação, um exemplo, ou você terceiriza, né? O caso de quem tem empresa que está numa área de alagamento, faz um seguro, você terceirizou o seu risco para a empresa de seguro, é uma maneira de terceirizar, ou você mitiga o risco. Você pode mitigar tanto a probabilidade dele acontecer, que no caso de desastre natural não dá para mitigar muito, exceto em longo prazo, a gente trabalhar com as mudanças climáticas, ou você mitiga o impacto. Né? Se começar a chover muito, o que a gente faz? E aí que vem os planos. Os planos, você tem plano de prevenção, aí vem a prevenção, para mitigar os impactos ou mitigar a probabilidade, você tem planos de prevenção, você tem, ou seja, antes de acontecer tudo, isso entra educação, entra cultura, incentivar a cultura, criar barreiras, por exemplo, para desastres naturais, criar barreiras nas encostas para a água não correr por ali, para correr pelo lado, plantar árvore nas encostas, não deixar o pessoal construir casa em áreas de risco e uma série de coisas, ensinar na escola o que vai ser feito, colocar sistemas de alerta, alarme, sirene, treinar a população, tudo isso é prevenção. Então você tem planos de prevenção. Depois você tem planos de preparação. Aí começa a chover. Qual é o plano de preparação? Tem que estar pronto esse plano. Você não vai fazer na hora. É para onde vou deslocar a população, de onde vai para onde, vai ficar em que ginásio, vai para outra cidade, que estrada eu vou manter aberta para o pessoal sair, trocar o sentido da estrada para todo mundo sair daquela região de risco. A preparação no momento que começa a acontecer o problema, né? Começa a chover. Aí realmente está deslocando deslizando terra, que ela tem um plano de resposta, né, que é o plano emergencial naquele local, né, acontecendo aquilo, é o plano de resposta. Onde estão as tropas ali, os bombeiros, isso, qual é o plano de resposta para aquele problema que está acontecendo. Depois é o plano, aconteceu tudo, vem o plano de recuperação. São 4 planos. Plano de recuperação, né, para depois vamos consertar isso. Preferencialmente só consertar a parte material, porque vida você não conserta mais, perdeu, perdeu. Então precisa ter mais senso de gerenciamento de risco no Brasil, né? O que eu acho uma falta muito grande. Acontece um acidente, todo mundo fica né, consternado, aquela coisa toda, morreram tais pessoas, tantas pessoas.
E aí todo mundo fala, precisa fazer, precisa fazer. Aí vem aquela coisa, a diferença de novo. Eu estou ressaltando isso hoje bastante porque às vezes eu vejo uns comentários meio imbecis assim. Pô, precisa fazer, precisa fazer. O pessoal fala, 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 fala. Cadê as pessoas que fazem realmente? Falar só não resolve o problema. Falar não resolve o problema. Você precisa fazer. Eu sou o cara que faz. Eu não sou o cara que fica blá, 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 não. Eu sou o cara que vai lá e faz essa coisa. Eu sou candidato a presidente do Senado, é uma ação. Eu estou lá para resolver o problema. Se eu entrar ali, você vai ver que o Senado vai mudar e vai mudar muito se eu for o presidente do Senado. Né? Aquilo que o pessoal reclama, que o Senado é inativo, que não coloca os processos para andar, que não vota anistia, não faz isso, você vai ver que eu entrando ali as coisas vão funcionar, porque eu vou fazer a coisa. Eu não sou de ficar falando e na hora de fazer, vai cada um para um lado, se esconde no canto e não faz nada. Não é assim não. Tem que fazer o negócio. Mesma coisa para esses problemas de desastres naturais. Não adianta ficar falando um monte depois, ganhando like na internet, essas coisas todas. Isso é bobagem. O que funciona é fazer, é ter atitude e fazer a coisa funcionar. Tá? Então, sistema aqui de prevenção, cadê? Eu vou perguntar para vocês agora. Procure na sua cidade. Se você morar numa cidade que tem risco de enchente, ou risco de deslizamento, ou risco de incêndio, procure aí na cidade. O que está sendo feito realmente? Cadê os planos? Pergunto, cadê os planos aqui? Plano de prevenção, plano de preparação, plano de resposta, plano de recuperação. Cadê esses planos? Cadê o dinheiro para fazer esse negócio? Aí ninguém faz nada, esperando acontecer de novo. Né? Então, diferença entre falar e fazer. Eu já falei do dia a dia, já falei que a gente tem que pensar dessa forma na nossa casa também. Né? Oriente seus filhos, oriente seus filhos. Né? As crianças não têm muita noção de perigo, que a gente fala assim. Oriente seus filhos, faça com que eles pensem. Cuidado também, tem o outro lado, para não ser excessivo nisso aí e você criar crianças ou adultos medrosos. O que eu quero dizer medroso? Assim, que tem medo de qualquer coisa. Né? Ver um cachorro, né? Ver um poodle desse tamanho e falar, um cachorro, tal, tal. Não pode criar isso aí também não. Né? Tem uma medida ali. Existem riscos, deixar seu filho lá brincar no parquinho, subir nas coisas. Eventualmente ele vai cair? Pode cair, mas se o parquinho tiver, por exemplo, um chão que não é de concreto, um chão daqueles, as consequências são menores. É aí que você está avaliando a probabilidade e o impacto o tempo todo. Né? Qual a probabilidade de ele cair? Quanto mais ele treinar, menos probabilidade dele cair. Né? Se ele cair, quanto mais mole o chão, vamos chamar assim, menos problema. Ensine ele a cair. Quando você faz judô, você aprende. A primeira coisa que você vai fazer é aprender a cair. Né? Fiz bastante tempo de judô. É aprender a cair, para não se quebrar, né, durante o processo. Então, nós, seres humanos, podemos desenvolver qualquer competência. Né? E o meu tempo passou aqui, mas eu tinha uma série de coisas para falar. Né? Só dar alguns exemplos aqui, muito rápido. Né? Algumas histórias, pessoal. Na minha vida, né, tanto de Força Aérea quanto NASA, eu já falei do acidente da Challenger, a Columbia, eu participei da investigação, né, do acidente da Columbia. O que aconteceu ali? Na Columbia, aquele tancão, né, que de novo usa aqui o tanque, a espaçonave é colada aqui com os dois foguetes propelente sólido. Aquele tanque de hidrogênio e oxigênio líquido ali dentro, ele é super gelado, né? E ele é revestido com uma espuma que é depositada ali, né? E essa espuma ela tem buraquinhos, né, vamos chamar assim. Com a umidade da Flórida, etc., a tendência é aquela espuma gerar um monte de água ali dentro e aquela água virar gelo e fica pesada a espuma. Durante a decolagem, passando a onda de choque durante o transônico, né, quando você entra no supersônico, isso acontece rapidamente ali na decolagem, de um minuto e pouco, uma parte daquela espuma pesada descolou e bateu no bordo de ataque da asa esquerda, né, que é a parte protegida, bateu ali e fez um buraquinho assim, mais ou menos uma polegada por 3 milímetros, né, fez um buraquinho. No retorno, quando a espaçonave vem expondo só a parte protegida, termicamente protegida, que aquece a mais de 2.500 graus, depois da segunda curva, mais ou menos 200 mil pés de altitude, aquilo tem um plasma do lado de fora, aquele plasma entrou por aquele buraquinho na asa, foi consumindo a asa por dentro, foi no trem de pouso esquerdo, explodiu os pneus, o trem de pouso abriu, a espaçonave começou a perder o controle, o
comandante tentou controlar ainda a espaçonave, não conseguiu, ela girou e começou a se desmontar, né? E a partir daí ser consumida pelo plasma também, perfurar, porque ela expôs a parte de cima dela não é protegida para esse calor tão grande, para essa temperatura tão alta, né? Então, com isso, foi perdida a tripulação. Meus 7 amigos foram perdidos lá. E para quem não sabe, era para eu estar naquele voo, né? Graças a Deus, eu reclamei muito por não estar na tripulação antes, né? Mas Deus sabia o que estava fazendo e me tirar daquela tripulação. Vai ver que eu tinha outras, vai ver, então certamente ele tinha outras ideias para mim na vida, outras coisas para eu fazer na vida, como está aqui no Senado hoje para defender a população brasileira, ou mais tarde, quem sabe, em outros cargos importantes aí no Brasil para defender o nosso Brasil. Mas ele via isso aí antes, me tirou daquela situação. A gente se reclama das vidas, algumas coisas que acontecem na vida, a gente não sabe que isso é um livramento, né, para tirar e para colocar a gente continuar a nossa missão aqui. Mas aí foi perdida a tripulação ali por causa, você vê, eu podia citar todos os fatores contribuintes aqui, eu trabalhei naquela investigação toda, mas não dá tempo, a gente já está 10 minutos passado do tempo aqui. Deixa eu citar mais uma aqui, às vezes com um fator humano, né? Fator humano. Eu tinha lá no esquadrão, terceiro do 10º grupo de aviação, um piloto. Ele era um pouco mais antigo que eu, mas ele era estilo Top Gun, sabe aquele cara que acha que é muito bom, tal, que é muito, né? E ele, novinho, me chamava novinho, porque eu era um pouquinho mais moderno que ele. Aí eu vivia alertando para a questão de segurança de voo, né? Cuidado, a atitude é muito importante, a atitude de segurança do piloto. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Canoas, a gente estava tendo um combate simulado, né, da Força Aérea, essas operações acontecem entre Santa Maria e Canoas, né, e eu estava lá em Canoas combinando algumas coisas, né, aí, de repente, eles estavam fazendo um ataque simulado lá em Canoas, né, de repente eu vejo um avião lá do meu esquadrão, o terceiro do 10º, chegando, fazendo um balso em cima, primeiro em cima do lado do Salgado Filho, ali da pista do Salgado Filho, que Canoas e Salgado Filho são próximos, uma pista da outra, que já era um lugar meio ruim de fazer isso aí. Aí vem aquele avião, ele passou mais baixo que o hangar ali, eu senti o cheiro do combustível quando ele passou, assim, aquela cauda enorme do terceiro do 10º ali. Eu fiquei muito chateado com aquilo, eu peguei o avião que eu estava ali, voltei para Santa Maria, né, que tinha acabado minha reunião, voltei para Santa Maria, então eu cheguei meio bufando lá no esquadrão, e foi, quem era o piloto que foi para lá para fazer o ataque, tal, tal. Era o fulano de tal, eu não vou falar nomes aqui, mas era esse piloto lá. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, quero que você passe ali mais baixo que o esquadrão, não está previsto fazer isso. Você tem que saber que tem uma altitude mínima ali, 500 pés de altitude mínima que a gente combinou para passar. Você tá, né? Ele falou, não, eu sei o que eu estou fazendo, pô, eu sou muito bom, eu sei o que eu estou fazendo, assim vai, eu novinho, não sei, aquelas coisas assim, né? Então, isso é uma das dificuldades que o profissional de segurança tem, que é, às vezes, encontrar pessoas ou mesmo chefes que são resistentes à cultura de segurança. A pessoa vai acontecer, o pessoal vai chamar de urbulino, o cara que pensa que as coisas vão dar errado o tempo todo, o pessoal vai inventar todo esse tipo de coisa, mas o profissional de segurança tem que ter, né, a resiliência, né, e a sua certeza para falar o que tem que ser falado, coragem para falar e fazer, né, o que tem que ser feito, apesar dessas resistências, né? E aí, tudo bem, a gente foi lá, a gente discutiu um pouco lá, mas depois ele mudou de esquadrão, foi para outro esquadrão, e aí foi fazer uma demonstração nesse outro esquadrão, e não sei porque o pessoal deixou para ele fazer as demonstrações, e aí ele fez uma manobra muito a baixa altura, né, e acabou falecendo, porque ele perdeu o controle do avião a baixa altura. E com isso ele morreu e faleceu, e a família dele estava assistindo, inclusive, né? E você vê, a atitude dele foi responsável por isso. Ele era um ótimo piloto, mas tinha a atitude errada. Ele tinha conhecimento, dentro da competência, tinha conhecimento muito bom, tinha habilidade muito boa, mas a atitude era insegura, o que colocava ele em situação muito ruim. Então, mais um exemplo aí onde o erro humano é causado pela atitude incorreta, né? Outro acidente aqui, um amigo meu, Barbosa, piloto muito bom, terceiro do 10º também, estava fazendo uma missão lá perto de Rio Novo do Sul, em Espírito Santo, e aí ele estava de número 2, o líder veio para fazer um ataque simulado numa coluna do exército que estava passando na estrada, na BR-101 ali, e aí o líder passou fazendo isso, tinha umas montanhas em volta, e o Barbosa veio, fez a curva,
como a visão dele estava focada no alvo e no caminhão e no outro avião lá na frente, ele não viu que tinha um fio de alta tensão ali, né, muito próximo. Né? A visão da gente ou foca lá ou foca aqui, ele não consegue ver essas coisas ao mesmo tempo. Na velocidade do avião ali, ele bateu naquele para-raio, aquele cabo de aço que fica em cima do fio ali, que era um fio que era entre duas montanhas, né? Ele passou aqui, bateu nessa parte, o fio arrebentou de um lado, ficou preso embaixo da asa esquerda dele, ou melhor, da asa direita dele, e tem a asa e tinha um subalar com combustível ali. E aquele fio passando o cabo de aço ali, para você ter uma ideia, ele foi cortando o pilone, né, que é uma parte de metal desse tamanho assim que segura ali o tanque. Então foi cortando aquilo e aquilo, lógico, colocou um peso na asa direita, ele foi tentando segurar o avião não conseguiu, aí a baixa altura já ele resolveu ejetar, aí ele ejetou, o avião girou e bateu no chão ali, destroçou todo, e ele que ejetou, não deu tempo do paraquedas abrir, foi tão baixo, ele ejetou a 70 metros do chão, não deu tempo do paraquedas abrir, mas, de novo, quando Deus quer, né, para continuar a missão, a cadeira dele girou, sem abrir o paraquedas, a cadeira girou durante a ejeção, porque estava já com um momento, né, do giro do avião, bateu numa árvore, a árvore repartiu em duas com a cadeira ali, bateu de costas na árvore, a árvore repartiu em duas e botou ele no chão. Né? Então, o paraquedas abriu depois que ele já estava no chão. Mas ele conseguiu ejetar de um avião sem o paraquedas abrir e sobreviver. Ele teve um problema sério, que a cadeira nesse movimento acabou cortando um dos seus pés, não lembro se foi o pé direito ou o pé esquerdo, mas o caminhão do exército estava passando lá pelo lado, né? Pegou ele, tirou do paraquedas, aquela coisa, pegou o pé dele também, levaram para Guarapari, né? E lá os médicos conseguiram, a medicina é impressionante nesse ponto, tem que aplaudir muito aí os nossos médicos e a tecnologia ligada a isso, conseguiram de alguma forma, não sei como faz isso, conectar o pé dele de novo com todas as ligações, que imagina, não é só osso, tal, conseguiram conectar o pé dele de novo e ele hoje, né, tem pé normal, anda, né, graças a esse trabalho dos médicos. Né? Você vê aí que também 1 segundo, né, de diferença. Só mais uma coisa aqui com relação a um acidente que o nosso tempo já esgotou, explodiu aqui, mas o Super Tucano, né? Eu estava lá no DCTA, eu era segurança de voo, lá também eu era segurança do terceiro e do décimo, depois no DCTA durante mais de 10 anos, depois em Monterrey com a Marinha Americana também era segurança de voo lá, né? Numa unidade que tinha para treinamento, depois na NASA também segurança de voo, 20 anos, ou seja, na verdade foram mais de 30 anos trabalhando com isso. E aí o Super Tucano. Era um Super Tucano que eles chamavam de Tucano França, que estava fazendo testes na Embraer. E esse Super Tucano voando ali sobre o Vale do Paraíba, de repente o motor embandeirou, né? Reduziu e embandeirou, com uma manete para frente, né? Pô, algo errado aí, né? Piloto. Então, um exemplo de falha material. Aí o piloto viu aquela situação, tentou comandar ali o motor, não comandava mais. Aí ele foi e pousou num arrozal que tinha lá. Pousou bem no arrozal, conseguiu salvar o avião perfeitamente, ele não teve problema nenhum. Né? Pousou sem trem, nessa situação você pousa sem trem. Né? Pousou sem trem, conseguiu salvar o avião todo, ele também. E eu fui lá para fazer a investigação. Eu olhei no motor, foi o problema do motor. Ele foi olhar o motor, você leva especialistas, né, também para isso. Olhamos o motor lá, a gente viu que tinha um tubo quebrado, um tubo metálico quebrado. Bom, isso aqui é interessante, chamou a atenção. Foto, aquela coisa, peguei um pedaço do material e vai para análise lá. Aí o que aconteceu? Eu mandei fazer a análise daquele, mas a gente descobriu, primeiro, qual é o fator contribuinte. Bom, esse tubo falhou. Aquele foi um fator contribuinte, né? Aconteceu, o motor estava nas condições adequadas para aquele problema acontecer também, uma série de fatores contribuintes e tal. E aí aquele tubo. Mandei lá no departamento de materiais, na divisão de materiais do CTA, para analisar aquele tubo, né? Por que ele tinha falhado, né? Falha mecânica do tubo. Aí eles analisaram o material e eles descobriram que aconteceu corrosão intersticial no metal, né? O metal ele tem, imagina, uma série de bolinhas, né? Não sei exatamente isso, né? Ali dentro, e corrosão intersticial, ele começa a corroer o material ali por dentro, ele fica fragilizado.
Aí analisaram o material que causou aquela corrosão e tinha flúor, né? Pô, flúor, cloro. Mas cloro não é para estar nesse produto aí, não é para estar aí. Aí entra em contato com a fabricante do motor, que era a Pratt Whitney, no Canadá, para descobrir qual o processo que eles estavam fazendo, né, para fazer aquilo lá. Ele quebrou justo perto de uma solda. Você imagina que o motor está aqui, você tem um tipo de um sino que conecta para cá, é parafusado. Esse sino ele tem uma solda que liga no tubo, né, e aí o tubinho fazia a curva e ia para outra área do motor. E perdendo aquele sinal, era um sinal de pressão, perdendo aquele sinal de pressão, se ele igualasse com a pressão ambiente, que quando racha o tubo, o sinal para o controlador do motor significa reduzir o motor, embandeirar. Então, por isso que ele embandeirou. Então, a gente sabia o que tinha acontecido ali. Mas eu queria descobrir, né, na minha vida toda, o pessoal acha que eu sou meio picuinha, mas eu vou a fundo nas coisas para descobrir o que acontece ali. Então, eu queria saber o porquê que aquilo lá tinha rachado, aquele tubo. Né, qual o problema daquela falha material. Né, o que estava por trás daquilo. E aí, na análise que foi feita, né, de material, descobriu esse cloro e flúor lá, coisa que não era para ter. Aí a Pratt Whitney falou, não, a gente faz, eu falei, qual é o processo de produção? Eles me explicaram o processo de produção da solda, só que depois que fazia a solda, o fabricante daquele tubo fazia uma limpeza para não ficar aquelas coisas ruins, fazia uma limpeza e essa limpeza tinha um produto corrosivo, tipo cloro. Bom, então está explicado. Mas só isso também não é suficiente para quebrar o tubo. Tem que ter algum outro tipo de esforço. E aí eu descobri que na manutenção, o que o pessoal fazia? Em vez de soltar esse tubo de um lado e tubo do outro, o mecânico geralmente, para ganhar tempo, ele pegava, soltava de um lado e movimentava, dava uma flexionada naquele tubinho e depois colocava no lugar de novo. E essa flexão para lá e para cá acabou fragilizando. Igual você pegar um metal e ficar fazendo isso aqui com ele, vai fazendo, chega uma hora que ele quebra. Né? Então, o cloro e o flúor, mais esse movimento e mais a vibração no motor foi o que causou aquilo. Então, dá para você ver que esses fatores contribuintes todos, né, contribuindo para aquele acidente. Você tem que correr atrás, isso é fator material. Mas também tem um fator humano aqui dentro. Então, o profissional da área de segurança operacional tem que estar atento a tudo isso. Gente, contei muita história, já passei 20 minutos do tempo. Caramba, hoje foi o recorde aí. Tem que tomar cuidado com o tempo, porque é um assunto muito bacana, eu gosto desse, né? Eu trabalhei muito tempo na minha vida com isso. Eu acho importante para a vida de todo mundo, para diversas áreas, né? de atividades, né? Tanto aqui com desastres naturais, quanto outras atividades aqui como plataforma de petróleo e assim vai, quantas outras, né? Mas o fato é que segurança é essencial e depende de cada um de nós. A segurança ela é uma cultura, né? E tem que estar cada dia, né, atento ali. Conselho para aqueles profissionais aquelas pessoas que querem se tornar profissionais dessa área. Primeiro, de novo, é sempre assim, busca mais informações sobre isso, busca onde tem boas escolas, converse com os profissionais que já trabalham no setor. Né? Tem um amigo, a Brase é uma instituição, um instituto que trata de segurança de voo no Brasil, chama Brasi, BRASI, né? É Brazilian Safety Institute, né? Então a Brasi está lá. Tem um amigo meu lá, que direto, né, que é da minha turma, que é o Davi Branco, né, que um cara entende tudo disso aí também. Né? Converse com o pessoal, converse com aqueles que já estão no setor. E esse é um setor que também você não pode parar de estudar. Você reparou que tempo eu falo isso? Não pode parar de estudar porque ele evolui muito rápido. As tecnologias mudam, os materiais mudam, os sistemas mudam e assim vai. Então não dá para parar de estudar e tenha paciência, né, de crescer e aprender a cada dia. Isso aí você aprende com o conhecimento, com a sua experiência e com a sua atitude de aprender, né? Atitude de humildade para aprender. Meu pai falava uma coisa muito importante. Ele falava assim: a arrogância usa o mesmo espaço do conhecimento na sua cabeça. Se você quer aprender alguma coisa, é bom você ter humildade para reconhecer que você precisa aprender. Às vezes o pessoal fala para mim, pô, você sabe um monte de coisa assim por diante. Né? Eu estudei a minha vida inteira, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer as coisas. Né? Eu tive um monte de profissões, um monte de atividade, então é natural que eu saiba bastante coisa mesmo, né? De vários setores. Mas não significa que eu sei tudo, não. Né? Tem muita, mas muita coisa que eu não sei e eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de livro. Vocês não estão vendo, mas aqui na frente tem uma estante enorme de livros. Eu gosto de ler, você precisa aprender o tempo todo. Você tem que reconhecer que você não sabe, tenha humildade para reconhecer
que você não sabe tudo. Quando você vê aquela pessoa toda arrogante, pode saber que essa pessoa, aquela arrogância toda é uma defesa da pessoa para fazer de conta que sabe muita coisa ou para se defender. As pessoas que realmente sabem são humildes, né? Porque está ligado. Se você não tem humildade, você não consegue aprender. Se você tem humildade, você aprende muito mais. Então lembra disso, né, na vida como um todo, que é importante também. Então, gente, olha, passado aqui quase meia hora, muito obrigado de estarem comigo aqui esse tempo todo falando sobre segurança operacional no diário de bordo. Esse faz parte, é mais um episódio da série, né, Experiências de Vida. Hoje nós falamos sobre como é ser um profissional de segurança operacional, tanto na área de aviação, na área de espaço, na área de petróleo, em qualquer área, né, de que tenha perigo, né? E na vida da gente, a gente trabalha com. Então, todos nós, no fundo, às vezes não é profissional da área de segurança operacional, mas nós somos agentes de segurança operacional, cuidando, né, gerenciando os riscos que acontecem na nossa vida, que estão presentes na nossa vida. Então, muito obrigado. Lembro de seguir aqui o canal, né? Coloca seu like aí também, compartilhe o canal. Tem muitos vídeos interessantes. Amanhã, né, de novo, eu vou estar às 11 horas da manhã aí do Brasil, domingão, né, fazendo mais um diário de bordo. Eu não vi o tema de amanhã ainda, mas vou olhar mais alguma outra profissão que eu já tive na vida, alguma outra atividade, falando aqui para ver se a gente ajuda aí aqueles que querem ter essas carreiras também, ter sucesso na vida. O objetivo é esse, pensa coisas boas, fale coisas boas, né, faça coisas boas, ajude as outras pessoas. Lembre que falar só não funciona, você precisa fazer, tomar atitude para fazer. É assim que eu trabalho. Eu não falo muito não, né? Embora aqui eu fale bastante, mas ficar gritando, ficar com discursos inflamados não é meu feitio. O que eu vou é fazer. Isso eu faço mesmo. Mais de 300 projetos de lei apresentados lá, muitos deles já aprovados no Congresso. Tem que procurar essas coisas que a gente faz lá, né? Veja aquele que você gosta, dê sugestões também de novos projetos de lei ou modificações que sejam importantes. Lembrar que eu sou, sim, candidato à presidência do Senado. Agora, no dia 1º, daqui a 2 semanas, vai ter a eleição. Eu conto com vocês para conversar de forma educada com os seus senadores nos seus estados, né? Conversem com os seus senadores. Se você gosta de mim, gosta da ideia que eu seja presidente do Senado para defender liberdade, democracia, defender o andamento de processo de impeachment, mesmo processos difíceis, a gente tem que colocar em andamento, né, para realmente atender a população. Então, se você gosta dessa ideia, fale com seu senador para convencê-lo, ou sua senadora para convencê-los, né, para que votem em mim, para que a gente recupere o prestígio do Senado, que os senadores tenham mais voz ali num plenário soberano. Essa é a ideia. A ideia não é prejudicar ninguém, perseguir ninguém, a ideia não é nada contra o Davi Alcolumbre, muito pelo contrário, amigo meu, assim por diante, mas ele pensa de forma diferente de mim. Vocês nunca vão me ver criticando uma pessoa, eu posso criticar as ações de uma pessoa, mas não a pessoa. Eu acho falta de ética, é isso. Então a gente tem que trabalhar com ética, com integridade, com compromisso com o Brasil, tá bom, gente? Então estou contando com vocês, falem com os seus senadores e vamos ver se no dia 1º para frente o nosso Senado muda. A gente está precisando de mudanças lá, tá? Obrigado aí, um ótimo sábado para todos aí e vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo aqui ao vivo, tá? Sucesso aí, tchau, tchau.